Temos vivido um auê desnecessário, certo? Sobre tanto a canção do Coletivo Candeeiro, como alguns aspectos que a gente tem se notado dentro do contexto cristão. Alguns aspectos interessantes da canção. Eu não sei o que é auê, eu não sei que canção é essa do Coletivo. É a canção do momento, estamos debatendo em vários canais aqui. E também, se você está vendo esse vídeo alguns anos depois, você já sabe como resolveu essa situação, né? Mas estamos aqui gravando dia 6/2 de 2026 para falarmos nossa opinião sobre este vídeo. Primeiramente, eu quero dividir em parte para a gente entendermos de forma melhor, conclusiva. A primeira parte é como a divergência e a polaridade, certo? De polos de opostos, como se você ou pensa isso ou pensa isso, nos afasta de termos uma comunhão como o corpo de Cristo, uma comunhão em unidade. Como a gente vê a canção, a gente vê alguns irmãos dizendo, isso é demoníaco, isso é de demônio, isso é macumba, candomblé, não respeitando assim a opinião. E você tem total liberdade de não gostar da canção, certo? Você tem total direito que essa teologia não esteja alinhada com a sua. Total direito de discordar. Mas você não tem total direito, certo? De tirar a comunhão, ou melhor, se afastar de ter comunhão com seu irmão por causa de um debate como este. Você está aqui ou você está ali, afasta sim uma compreensão e a busca da verdade. Como você busca a sua verdade e não busca entender e ser um meio de canal de trazer o irmão para perto da verdade, falhamos biblicamente. O segundo ponto que eu quero falar é a questão de você precisa ter conhecimento prévio, muito conhecimento, para entender essa canção, certo? Eu vejo o Huawei, que eu vou desenvolver, eu vou falar sobre a canção mais a profundo, mas eu não vejo tanto conhecimento necessário para eu entender essa canção, certo? A gente vê ali que é um convite do grande banquete, e para minha visão aqui é uma música bíblica, certo? Coletivo Candeeiro, eu tenho outras peculiaridades com ele, outros hinos deles, que eu acho que falta clareza, falta a mensagem ser mais direta, mas como Coletivo Candeeiro surgiu com esse propósito de trazer essa cultura afro através de música cristã e pegar dessas músicas referências, certo? Para apresentar o evangelho, sem para um público específico também, mas também não é nada de errado no sentido de eu fazer canções com esse propósito direto, certo? Outro ponto interessante aqui que eu quero falar. Vamos separar a música das pessoas, certo? A divisão não ataque diretamente. A música pode estar errada, mas as pessoas ali, Deus, pela graça de Deus, venha trazer mais para de perto e a correção. Vários argumentos não são músicas congregacionais, certo? E é algumas coisas que eu tenho a missão do coletivo. Muitas músicas deles não são congregações, mas algumas músicas para mim sim são congregacionais, assim. Algumas músicas sim são congregacionais, como o Salmo 119, A Portave, entre outras. Há muitas canções de Ana Heloísa que eu gosto muito, canção de Agostinho, Muralhas, cara, tem muitas músicas que são para o ambiente cristão, mas algumas músicas deles, para mim, não dá para ser cantado no meio congregacional, um meio que leva a igreja à adoração, mas é uma música de apreciação, certo? E algumas músicas deles, de fato, necessitam de mais clareza, dessa ambiguidade que gera muita confusão. Nesse caso agora entramos na canção de fato. A canção Huawei faz parte diante do sermão do grande banquete. E nesse sermão do grande banquete é uma representação do convite de Deus para todo tipo de miserável, todo tipo de pessoas. Esse banquete cabe sim, eu já vi cortes aí, cabe sim, cabe preto, branco, amarelo, indígena, cabe homem, mulher, de outro jeito, cabe todo mundo. Esse convite de Deus, da misericórdia de Deus, é um chamado aos pecadores, é um convite aos pecadores a cear, é um convite aos pecadores do grupo mais desprezado que Deus vai chamar aqueles, o grupo A, que seria aquele grupo que especialmente que Deus chama, que seria o seu, mas os negaram. Deus agora estende esse convite aos miseráveis, aos pecadores, que somos nós. Isso é por graça, sabe? E essa música tem a peculiaridade que é a fé que dita a regra, certo? É a fé diante de Deus, a misericórdia de Deus, a graça que manifesta. É um convite a cearmos e comunharmos uns com os outros. Biblicamente, essa canção faz parte do sermão, que eu recomendo assistir, um sermão muito bíblico, certo? E isso demonstra tipo, a carência interpretativa que temos. A carência, você precisa de muito conhecimento para conhecer? Não. Eu vejo que a canção não é precisa de muito conhecimento, não. O básico, sabe? O básico.
Agora, se a gente entrar em outras canções dele, aí entra em outra conversa, é outro vídeo, é outro modelo de vídeo, é outra análise de canções que devemos fazer. Mas dentro do Huawei aí, meu amigo, não existe polêmica nenhuma. Existe sim uma falta de interpretação. Dentro da poesia ali, tá tudo correto. Dentro daquela construção do convite de Deus à misericórdia. Existe, como eu falei, já repito aqui, existem canções que, para mim, deveria ser muito mais cara do coletivo. Algumas músicas que trazem de fato mais essa raiz nordestina. Para mim, é uma mistura de ritmos que não é tão nordestino. O Sermão do Grande Banquete, que seria o convite do rei, que convida os seus convidados e eles começam a dar justificativa, e convida novamente, e eles dão mais justificativa ainda, até que começa a chamar as pessoas mais indignas, os moradores, os mendigos, todos os carentes, para o convite de participar do grande cerimônia no palácio. E o encanto dessas pessoas que eram indignas de chegar no palácio, são as pessoas que agora têm a oportunidade de cear o grande banquete. O grande banquete tem essa mensagem de uma negação daqueles que deveriam aceitar e um convite especial ao Senhor àqueles que menos esperávamos, aquelas pessoas que são indignas, aquelas pessoas que são imerecedoras, aquelas pessoas que estão marginalizadas em todas as margens ali que a gente pode imaginar, todo tipo de pecado. Deus salva também os idólatras, Deus salva também os prostitutos, Deus também salva preto, branco, como algumas canções estão dizendo aí. Deus salva também todo tipo de gente que a gente imaginar, porque é a graça de Deus. Deus pode salvar até o teu inimigo aí que tu tá pensando, aquela pessoa que tu brigou, porque a graça de Deus é maior que os nossos erros. A graça de Deus nos salva. Nós somos essas pessoas desse grupo que necessitamos da misericórdia de Deus. E diante disso, o Huawei faz parte de um pedaço em que fala de uma citação que o Zé entrou, a Maria entrou, e algumas pessoas estão associando algumas figuras da própria religião afro, mas para mim é uma grande forçação. O texto, na verdade, apresenta ali toda a sua construção, é belíssimo apresentar essa entrada do Evangelho. Para mim, não existiria polêmica dentro do sermão. O sermão é bonito, o sermão é completo. O sermão é muito acertado. É um sermão musical de uma duração de 50 minutos, se não me engane. É um sermão belíssimo que eu recomendo você ouvir totalmente e buscar entender biblicamente o contexto totalmente da parábola. Cabe perfeitamente. Agora, os poréns, de fato, estão na falta de clareza, certo? E levar o irmão ao escândalo. O que seria o escândalo, biblicamente ali, 1 Coríntios 10 e tal, seria justamente o irmão me ver, por exemplo, achar que beber não é pecado. Eu não acho que é pecado, mas se embriagar-se. Ao irmão me ver fazendo aquela prática, o irmão se escandaliza ao ponto de fazer, mesmo sabendo que é pecado, por minha causa. E justamente é isso. Essa música, na visão, não é errada. Mas o irmão ouve aquela música, acha que é errado. Também, uma coisa interessante, né? Você tem total liberdade de não querer ouvir a canção, não chegar perto da canção do grupo. Você tem total liberdade. E o irmão não querer fazer isso não deixa de ser irmão em Cristo. É a questão de algumas entrevistas. As entrevistas seriam justamente o ponto de esclarecer algumas opiniões que a galera tem diversas, sabe? É uma oportunidade de eu apresentar a forma correta dentro dessa visão. E seria muito importante, né? Muito importante mesmo. Mas algumas entrevistas atrás ainda continua a dúvida. Tanto por ser entrevistas antigas e por também ser uma participação geralmente associada a outro conjunto, a outros grupos, que geralmente querem falar ou forçar que aquilo seja associado àquilo. Que minha opinião deve estar certa e a sua deve estar errada. Por isso eu vejo muita forçação, muita piada, que eu acho que a piada também entra aí nessa questão de um modo de a gente pregar a verdade. Piada também pode ser um modo de pregar a verdade. Às vezes não, você não está entendendo direto, a piada entra aí. Mas como a piada começa a ser uma piada pejorativa no sentido negativo, não tirarmos onda com o conteúdo, mas com nossos irmãos, aí a gente está falhando. Aí a gente está falhando biblicamente. O que eu posso dizer? Tomando uma conclusão aqui de forma rápida no vídeo. Amados, não deixemos de congregar, não deixemos de ter comunhão com um outro. A gente precisa ter sabedoria, sim, tirar primeiramente esse caso. E eu também sou adérito a do não julgai,
que a Bíblia chama a um julgamento, mas um julgamento bíblico, né? Um julgamento fariseu, né? Que nossa vida é toda errada, mas a gente quer lá condenar o irmão. Primeiro, corrige nossa vida diante de Deus. Agora, pelo meio da graça, nos aproximar com misericórdia ao nosso irmão, agindo com misericórdia, como diz Galatas capítulo 6, nós que somos espirituais, agir de tal modo, para que venhamos corrigir o nosso irmão e ajudar ele a entender a verdade. Entender a verdade. Com mansidão e não deixando de nos afastar do nosso irmão por causa disso. E precisamos de um amadurecimento cristão, de termos modos e técnicas de ouvirmos canções, de analisarmos canções. Eu convido aí público aí, para quem é especialista nessa área musical, que não é minha área musical, mesmo sabendo tocar, mesmo sabendo, fazendo parte do grupo de louvor, mas é bom termos pessoas capacitadas, assim, experientes, nos ensinando como ouvir boas músicas, música cristocêntrica. O que é música cristocêntrica? O que é música bíblica? O que é música que eleva a nossa alma? Que são músicas que devem ser cantadas no meio evangélico, no meio cristão, dentro do nosso contexto, como nós devemos agir conforme a música, né? Essa é a minha contribuição sobre esse vídeo e desejo um até logo para você e que Deus nos ajude aqui. Até lá. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus nos ajude nessa caminhada.